Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receita de pão de batata delicioso. Vamos para a receita? Então aqui ó, eu vou começar pelos líquidos, tá? Então vou começar pelo óleo. O leite. Os ovos. O sal. E o açúcar. Vou dissolver isso tudo muito bem. Quem quiser aqui pode usar um fouet também, gente. Eu tô usando uma colher mesmo porque é mais simples, rapidinho a gente consegue fazer. Quem quiser pode fazer esse processo no liquidificador também, tá? Bate uns 2 minutinhos. Mas eu vou fazer tudo à mão mesmo, aqui é tudo muito simples. Vou misturar o purê de batata. Vou dissolver bem esse purê de batata, tá, gente? Deixa ele ficar bem dissolvido aqui nesse líquido. Aperte um pouquinho aqui se precisar. Vou adicionar aqui o fermento. E vou adicionando aqui a farinha bem aos poucos, tá? Vou colocar um pouquinho, vou mexer. Ainda tá bem líquida a minha massa, né? Vou colocando aos poucos mais farinha. Pode ser que eu nem use toda essa farinha, tá? Pode ser que eu use um pouquinho mais. Tudo depende da qualidade da farinha que a gente tá usando. Eu tô usando aqui uma farinha tipo 1, nenhuma farinha especial não, viu, gente? O importante é que pro pão a gente sempre utilize uma farinha tipo 1. Tem várias no mercado, né, de várias marcas diferentes, aí você escolhe a que você gosta mais, que você costuma trabalhar. Ó, aqui ela já tá começando a ficar bem grossa, tá começando a chegar a hora da sova, tá? Vou levar pra bancada então, e vou começar a trabalhar essa massa na sova por uns 15 minutinhos, até ela ficar uma massa bem lisa, bem enxuta e que não grude mais nas mãos, tá bom? Pessoal, eu transferi aqui para essa bancada porque aqui é mais firme e eu consigo trabalhar melhor com a massa. Então, ó, eu vou trazer toda essa massa aqui para minha bancada. Vou tirar toda a farinha que tava aqui dentro e vou começar a sovar essa massa, tá? Eu vou vendo se ela precisa ou não de farinha, conforme eu for sovando. Então, aqui eu vou sovar até ela ficar uma massinha bem lisa, bem enxuta. Vai levar aqui uns 10 minutinhos, mais ou menos. E eu vou trabalhando com ela aqui, ó. Ela começou a grudar um pouquinho aqui, ó. E aqui, gente, eu ainda tenho a farinha que eu separei, tá? É aqueles 600 gramas de farinha. Então, eu tô usando uma farinha que eu já tinha separado pra receita. Eu vou colocando aos poucos até chegar no ponto, tá? O que a gente não pode aqui, e nem em pão nenhum, é ficar colocando muita farinha na massa. Porque senão, o nosso pãozinho vai ficar muito duro, vai ficar com aquela massa ressecada, né? E aí a gente tem que ir observando a farinha sempre aos poucos, tá? Vai trabalhando a massa. Sem forçar muito, senão ela começa a grudar na bancada e é porque a gente tá forçando a massa contra a bancada.
Ó, voltou a grudar aqui, vou colocar mais um pouquinho. Aproveita, né, toda essa farinha que tá aqui, não deixa nada aqui. Eu vou usando uma espátula pra me ajudar a desgrudar a massa, né? E vai sovando. Gente, ó como minha massa já tá bonita. Tá bem lisinha, ó, ela não gruda mais na mão. Quase no ponto aqui, viu? Mais um pouquinho de farinha. Lembrando que eu ainda tô usando a farinha que eu havia separado, né? Os 600 gramas, eu nem usei tudo ainda. E ela quase tá no ponto já, só falta um pouquinho. Prontinha a minha massa, tá? Ó, não gruda mais na mão, não gruda mais na bancada, ela tá bem lisinha. Ó, tá vendo? Uma massa bem lisinha, bem fofinha, ó. Eu vou levar ela pra descansar agora. Pessoal, então, ó, sovei bem a massa, tá? A massa tá bem fofinha, bem lisinha. Coloquei um pouquinho de farinha no fundo dessa tigela de vidro mesmo e vou colocar ela aqui pra descansar. Ela vai descansar aproximadamente uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Hoje o tempo tá meio friozinho, então ela vai demorar um pouquinho, tá? Vou colocar um plástico por cima, aqueles plásticos, né, de saquinho de congelamento, e vou levar para um lugar mais quentinho, tá? Daqui uns 40 minutos, meia hora, a gente volta com a nossa massa já crescidinha. Pessoal, 30 minutos se passaram mais ou menos, e olha que linda que tá a nossa massa. Ó. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada pra gente começar a trabalhar com ela. Então, ó, já posso virar toda a massa aqui, ó. Aproveita toda essa massinha que ficou. Aqui, pessoal, eu vou pesar essa massa e eu vou fazer pequenas bolinhas com ela, né? A gente vai rechear algumas e outras não. Então, aqui eu vou pesar a massa, né? Vou ver quanto deu no total da minha massa. Um quilo de massa, mais ou menos, eu tenho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pesar bolinhas de 40 gramas, mais ou menos, tá? Então, eu vou pesar aqui. Bolinhas de 40 gramas. E vou boleando e deixando ela aqui descansando, tá? Então, eu vou, ó, boleando essas bolinhas. Aqui eu já tenho uma assadeira untada, enfarinhada, e vou deixando essas bolinhas aqui. Então, vou pesar bolinhas aqui de 40 gramas. Para bolear, a gente vai, ó, enrolando na mão, até ela virar uma bolinha lisinha, lisinha. Ó, vai e volta, vai e volta. Eu vou bolear as bolinhas aqui e já já eu volto com o resultado final para vocês. Pessoal, já boleei aqui. Renderam 25 pãezinhos, tá? De aproximadamente 40, 45 gramas. Alguns ficaram com 40, outros com 45 por causa da sobra de massa. Se eu quiser rechear esse pãozinho, eu posso usar um requeijão. Aqui eu tenho um requeijão simples desses, né, de copo de 200 gramas. Eu vou pegar essas bolinhas, vou abrir, mais ou menos assim, ó. Faz um buraquinho nela aqui, né? Vem com o requeijão.
Coloca aqui. Depois, ó, fecha aqui e aqui. E fecha aqui e aqui. Fechou bem fechadinho. Volta aqui pra cima e coloca na forma. Então, aqui eu tenho uma forma já untada e enfarinhada. Recheei o meu pãozinho e coloquei aqui. Vou fazer isso com todos os pãezinhos e vou deixar eles crescerem por aproximadamente uns 10 minutos, tá? Então, ó, pega a bolinha, abre. Como se fosse um côncavo, né? Uma cestinha. Vem aqui com requeijão. Pode ser requeijão, pode ser calabresa. Aí é o recheio da sua preferência. Fecha aqui e fecha aqui. Fechou bem fechadinho? Vira ele, ajeita e coloca um separadinho do outro, porque eles vão crescer, né? Então, ó, deixa separadinho aqui, ó. Um separadinho do outro, tá? A manga de confeitar, gente, ajuda demais, viu? Pra não desperdiçar muito, né? E ficar bem encaixadinho ali na cestinha. Fechou bem? Pessoal, ó, me renderam essas duas formas, então aqui na forma redonda eu não recheei. E aqui na forma quadrada ele tá recheado, tá? Eu modelei, deixei descansar uns 10 minutinhos, vocês podem ver como eles já estão mais crescidinhos. Aqui eu tenho gema e um fiozinho de azeite. O azeite ajuda a dourar mais o pão. E eu vou passar um pouquinho só em cima, para dar uma cor bem bonita nele quando ele sair do forno. Então, aqui eu modelei, deixei descansar por uns 10 minutinhos, pincelei com a gema e já vou levar para o forno. Em média, uns 25 minutos no forno a 180 graus. Mas isso vai variar de forno para forno, tá, gente? Pessoal, vou polvilhar aqui um pouquinho de orégano, tá? Esse aqui eu não recheei. Esse aqui, se alguém quiser comer com manteiga ou um outro tipo de recheio, vou jogar só um saborzinho de orégano aqui em cima. Prontinho, pessoal. Os pãezinhos estão prontinhos para ir pro forno. A gente volta daqui a pouco mostrando o resultado para vocês. Pessoal, nossos pãezinhos ficaram prontos. Esse aqui foi os que eu fiz sem recheio, tá? A massa tá bem fofinha. Eu usei uma forma de 20 centímetros para assar esse aqui. Esse aqui são os nossos pãezinhos recheados, ó. Uma massa bem fofinha mesmo. Ó, bem recheado. Eu vou levar até a câmera para ver se vocês conseguem ver direitinho. Senão depois eu deixo uma fotinho dele no final do vídeo, tá? Pessoal, outra coisa importante que eu queria falar pra vocês é sobre a farinha. Eu não usei toda a farinha, tá? No começo do vídeo a gente tinha um pote cheio de farinha e ainda sobrou um pouquinho. Então, tem que tomar bastante cuidado quando for colocar farinha no pão para não ressecar. Nem sempre a gente vai usar toda a farinha da receita, tá? Outra coisa... quem não tiver balança para fazer as bolinhas de 40 gramas que a gente fez no começo do vídeo, é só deixar tudo mais ou menos no mesmo padrãozinho, né? Vai cortando mais ou menos do mesmo tamanho para ficar um pãozinho assim, ó, tá? Bem bonitinho. Gente, eu gastei mais ou menos nessa receita uns 15 reais, né? Mais ou menos. Claro que vai variar, né? De região para região, mas ela não é uma receita tão cara, não, tá? Pode ser feita para vender, pode ser feita para pro chá da tarde, para sua família. Ele é uma receita bem gostosa e bem econômica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Até a próxima. Um grande beijo.